Tô assistindo duas séries. Uma delas eu não lembro o nome na Netflix, né? Uma chama Cara versus Cara. Eu achei que era um filme, né? Tava um pouco pé atrás. Eu gosto muito dessa coisa do ator dobrar o papel e, e o ator dobrar o papel fazer ele com ele mesmo, né? Aqui, ó, tô fazendo o robô. Então, esse aqui é o quadril. Resolvi virar ao contrário. Porque daí eu vou poder enfiar a mão aqui dentro, aqui ó, e regular o parafuso. Aí eu ponho uma tampa aqui. Posso pôr umas conduítes aqui. Aqui vai estar a costela, aqui é o quadril, né? Então eu já pus com um ângulo assim. Mas voltando ao assunto da série, chama Cara versus Cara. Então o cara já na premissa, no teaser assim, mostra que ele foi clonado. E ele tem que conviver com ele mesmo. E os dois querem ocupar a vida deles, né, como único. Só que um está ultrapassado, né? Não só está ultrapassado. Os dois têm a mesma idade, deve ter 37 anos mais ou menos, porque a esposa dele tem 37. E o que que acontece? Ele estava muito desgastado da vida, desiludido, passou por cirurgia, fez um monte de coisa, como todos nós, né? Aí ele foi num spa, e nesse spa era um amigo dele tinha ido lá e renovava as pessoas. E realmente a pessoa virava produtiva, mas ele não sabia qual que era o processo. Olha, até tem dois chineses, é cômico isso, né? É um spa assim, fuleiro, de beira de estrada, tipo um puteiro, assim, sabe? Eles entram, tem uma portinha, o spa, aí os dois chineses recebem, colocam ele numa cama lá e vai começar as terapias e dá errado o negócio lá. E, e ele acorda lá no meio de uma floresta, sai de dentro da terra, assim, enrolado num plástico. Na verdade, eles clonam a pessoa e matam uma das pessoas e jogam lá, escondem na floresta. Eles são verdadeiros assassinos, né? E a pessoa fica clonada, fica achando que ela é ela mesma. Lógico que ela é ela mesma. Retoma a vida dela nova. Então, se ela tinha lá uma cicatriz, uma cirurgia, ela não tem mais. Se ela tinha lá dor na coluna, que nem eu tô tudo cheio de dor na coluna, já não tem mais. Ou essa coisa física do órgão é novo. Ele está com a mesma idade. Então, o escritor propõe para a gente uma situação irreal, maluca, onde os dois estão ocupando. Então, a mulher acaba descobrindo, aí manda o novo embora, só que ela preferiu o novo, né? Ela quer ter um filho. E o velho, acho que não é capaz, ele não é mais fértil. Então o novo provavelmente seja, claro. Então é interessante esses questionamentos. Os atores têm estilo de atuação dos anos, não só estilo de atuação, tipo físico americano, dos anos 80. Ele é bem, e é muito legal o papel que ele faz dele. Acabado, ele penteia o cabelo para frente, né? E quando ele está renovado, ele penteia para trás. Aí é muito legal a atuação dele. Ele, quando está renovado, ele fica um cara muito carismático, muito bonito, atraente. Quando ele faz ele acabado, que é a primeira versão dele, a versão original, não a clonada, é muito legal porque ele fica, o olhar dele perde o brilho. Ele fica, nossa, é outra coisa. Parece dois atores, é muito interessante, né? Então eu estou aqui, e a outra série eu não lembro o nome, são duas adolescentes, são estudantes, deve ter uns 16 anos de idade, e uma é oriental, filha de um cara muito rico, e a outra eu acho que são americanas, né? Deve ser ou é canadense, eu não sei, são séries, eu estava vendo lá, eu não sei se eu achei no meio das séries canadenses. Eu sei que a outra, a loirinha de olho claro, tem tipo europeu, assim, né? E a outra é asiática. E as duas frequentam festas, são estudantes, assim.
E elas formam uma dupla incrível, as duas. Então, na chamadinha da Netflix, no teaser assim, dá para ver elas numas roubadas que elas entram. Vou dizer o que é a história. Eu assisti só, acho que 1 ou 2 capítulos. Não lembro o nome da série. Elas falsificam carteirinha de identidade para poder beber, para poder comprar bebida, né? Para as festas. Então, o barato delas é ir para as festas. E daí elas começam a fazer no Photoshop lá, imprime num plástico, num vinil, né? E começam a vender e vão ganhando grana, mas começa a dar errado. E então o que acontece? A história é contada, mesmo o cara versus cara, e essa outra série das meninas que falsificam carteirinha de identidade para poder comprar bebida alcoólica, e elas são menor de idade. As duas séries são contadas pelo ponto de vista assim, que é chamado efeito Rashomon. No cinema, né, o Kurosawa fez aquele filme chamado Rashomon, a partir de 2 contos, ou 3 contos, que ele juntou, um deles chamado Rashomon, do Yonosuke. Eu não lembro o nome do escritor japonês, eu tenho um audiolivro aqui no canal, Rashomon, do conto. Né? Então é chamado de efeito Rashomon, porque no livro e no filme ele usa assim, cada pessoa testemunha, conta a história pelo seu ponto de vista. Então a história volta de novo, aí conta de novo, aí volta, conta pelo ponto de vista do outro personagem, depois volta, conta pelo outro. Então essas duas séries, Caras versus Caras, é contado do ponto de vista da versão original, depois é contado do ponto de vista da versão clonada, depois é contado do ponto de vista da esposa dele, e a gente vai entendendo aqueles pontos cegos. Na verdade, toda a contação da mesma coisa entra uma informação nova e a gente vai entendendo mais, né? Não é uma coisa para confundir, pelo contrário, a gente vai entendendo que ninguém é santo ali também. E quando volta, né, aquele que parecia estar tão certo já não está mais. E daí você já sabe que na frente ele vai jogar um, vai jogar na cara do outro, vai acabar descobrindo. Então o espectador participa disso também descobrindo, né? Então no Homem de Água eu quero continuar o Homem de Água. Então tem a Elis e tem o Elvis, né? O casal Romeu e Julieta da história ali. Elis e o Elvis. A Elis está doida e ela vislumbra uma história na cabeça dela de que ela casou com uma figura que é um ser líquido, que é uma água. Ela se apaixonou por uma água mágica que conversa com ela e ela não sabe disso. E marcou um encontro com ela, mas essa água, para poder ir até o encontro, ela encarna em água dentro de um traje de mergulho de borracha para contê-la. E sai andando e começa a andar como uma pessoa. E vai no encontro, ela gosta muito dele, casa com ele. Aí fica um nonsense, uma coisa surreal. Aí tem relações, como eu tinha antes, né? Ele sai da roupa e entra na banheira, ele é a própria água, né? Então ela se relaciona totalmente. Ela faz parte de todas as células dele, porque ela bebe a água, o corpo dela digere ele, ela elimina. Essa relação, ela e ele, é um amante perfeito. Só que não consegue, ele é estéril, ele não gera filhos. E para ela precisaria ter uma continuidade disso. Então ela larga dele, né? E ele, ao final, ele simplesmente ele para, ele entra em coma. Então ele ainda está dentro da roupa de borracha, mas ele está lá parado e a água começa a ficar mal cheirosa, até que a Elis e o diretor do museu decidem se despedir dele e levar ele até o mar e despejá-lo lá. Aí o que acontece? A Elis é curada nesse momento, porque de repente tanto o homem de água quanto o diretor desaparece diante dos olhos dela. Lá, ela está na areia assim, olhando o mar, o diretor está despejando
a água de dentro do traje que está esvaziando, ficando. De repente ele some, ela corre lá, será que morreram afogado? Aí ela vai até o carro, não consegue guiar o carro, pega o celular, pedir ajuda. Eles sumiram, né? Devem ter se afogado. Resumindo, ela vai parar no hospital em estado de choque. O policial que a leva, ela que encontra ela na estrada, né, desesperada, começa a ver que o carro que está lá na praia, vai ver, não acha ninguém lá que é afogado, o carro era roubado, ela diz que fulano que foi guiando o carro, esse fulano não existe, e daí ela vai para o psicólogo. Então é que nem uma ampulheta. A areia está em cima, ela escoa e vai para a parte de baixo. A parte de cima é o lado simbólico. Então eu fiz uma coisa surreal simbólica e eu quero escoar para o mundo da realidade, né? Mas aí o Talamonte, que é o diretor do filme, que fez tratamento na história também e que criou junto também essa história com os atores, o texto, né? Que eu escrevi O Homem de Água. Eu me vejo, eu fiz o personagem do diretor. Eu me vejo como roteirista, né? Não como cineasta, sou um roteirista. Então eu estou no desafio de continuar escrevendo O Homem de Água. Aí ele falou assim: eu imagino que os dois não se encontram. Cada um vive numa realidade paralela. É tipo um sonhou com o outro também sonhou com um. Então pode ser uma viagem do Elvis, né? O ator que está dentro do traje de borracha. É a chance de colocar ele para fora. Então isso é interessante. São dois protagonistas, né? São dois protagonistas, uma mulher e um homem. Então eu imaginei assim. Agora eu vou tentar focar. Imagino que eles sumiram durante um mês, os dois. O Elvis aparece caído lá na praia, na areia, uns 3 dias depois. Ele foi desovado lá. E ele participou de um experimento científico de criar amor perfeito, essas coisas, sabe? Mas que envolvia ele lá num lugar, né? E vamos dizer que há 5 anos ele teve contato com enfermeiros, as coisas que colheram o material dele e, na verdade, puseram um chip nele. Nesses 5 anos seguintes, ele foi rastreado com GPS, as coisas, porque ele teve contato com ela e ela teve contato com ele, mas eles não se viram. Então, eu não sei muito bem como colocar isso, se eles já se viram, não viram, como é que é isso, mas vamos pensar. Esse experimento é clandestino. E o que eles fazem? Eles rastreiam as pessoas e vê a compatibilidade das pessoas. E daí chegaram à conclusão que o Elvis e a Elise eram compatíveis e que eles tinham tido muito pouco contato, eles não se conheciam, mas frequentaram os mesmos ambientes. Ele é tipo um faz-tudo, então ele foi lá na casa dela, ela não estava em casa, falou com ele por celular. E ele consertou algumas coisas, então ele conhece dentro da casa dela. Então esses ambientes, na piscina, ele vai lá, ele pratica mergulho de apneia, né, na piscina. Ele acha que acalma, que relaxa ele. Aí o que acontece? Então as cenas na viagem da Elis, as locações, tudo, o Elvis já foi. Só que eles não se conhecem, eles não têm amizade, não têm nada um com o outro. E no computador indica que eles estão maduros para começar o projeto. E daí o que acontece? Eles desaparecem durante um mês. Então não é nem muito notado a falta deles. Eles de certo avisam que vão fazer uma coisa ou outra. O Elvis mora com o avô dele que é velho. Ele é um faz-tudo. Ele entra na casa das pessoas, né? E a Elisa é uma estudante de psicologia. Ela é mais velha. Ela entrou tarde para a faculdade, né? E tem o pai e a mãe que moram em outra cidade e a melhor amiga é a Lene. Aí o que acontece? Ela vai parar no psicólogo e o Elvis também no psicólogo. Só que a viagem do Elvis, a viagem surreal, a Elis conta essa história aí
de que ela casou e se separou de alguém que ela amava muito, né? E que morreu afogado. E o Elvis conta que ele participou de um. Ele já tem uma visão, ele tem uma memória do que aconteceu. De um experimento onde ele se relacionou, ele casou, tentou ter filho, não conseguiu e se separou e ele ficou sem enxergar nesse experimento. Porque o ator que entrou dentro do traje de escafandro contava que toda a experiência dele, ele estava no escuro escutando as vozes. E quando abria, ele sentia muita falta de ar dentro da roupa, né? O Murilo de Andrade. Aí eu ia lá, abria a escotilha do escafandro, olha o escafandro lá, aqui, ó. Aqui o escafandro, lá no fundo aqui. Abria para ele poder respirar. Então criava uma relação de criador e criatura, de pai e filho, né? Então eu imagino que quando ele foi nesse experimento, ele conheceu uma moça que ele só escutava a voz. Ele frequentou esses lugares. Então eu imagino que tanto nesse mês que eles desapareceram, que para ele foi muito mais, foi um ano, a cabeça deles, eles ficaram deitados, por exemplo, numa cama com uma máquina na cabeça de um e outra na outra, com os fios interligados, uma coisa assim. E eles tiveram sonhos lúcidos, assim, e misturou os locais que eles frequentam, e foi mediado essa coisa. Então, toda essa fantasia do Homem de Água que ele esteve, o Elvis teve diferente. Ele era, a experiência dele, ele teria que encontrar um amor, casar, ter filhos e não enxergar. Era isso. E receberia um dinheiro depois disso daí, né? Contanto que eu acho que na cena que eles foram desovados, no caso a Elis estava perdida na praia e o Elvis 3 dias depois foi jogado na areia, na água do mar lá, e ele vem até a areia, caiu um dinheiro na conta deles, um bom dinheiro mesmo. E daí eles vão para o psicólogo. Eu imagino que o psicólogo está em contato também com essa empresa que faz experimento científico. Então a gente vai vendo, aos poucos, contado pelo Elvis, o que aconteceu também com a Elis. Então o primeiro começo do filme é a Elis contando o Homem de Água. É o símbolo. Aí ela cai na realidade e está maluca. Aí aparece um outro maluco, né? Enquanto apareceu um terceiro personagem, que pode ser um possível par amoroso, que é o policial que salvou ela, que pegou ela na estrada. E começa a investigar essa coisa que vai chegar nessa empresa ilegal clandestina de experiências. Eu não sei até que ponto nós como espectadores, sabemos das coisas, né? Porque às vezes é interessante, né? Que nem tem lá um bandido, lá um assassino, a gente já sabe que é o assassino e acompanha pelo ponto de vista do assassino. Às vezes é interessante, não precisa descobrir. Às vezes não precisa ser o ponto de vista do detetive, que não sabe que vai descobrir. Às vezes a gente já sabe e toma até partido pelo vilão, no caso. Então, essas coisas que eu estou começando. Aí pensei numa cena, por exemplo, na piscina. Ela tá falando com a melhor amiga dela, a amiga dela nada, tudo. E imagino que o Elvis, né, que é o Murilo, o ator sem o traje, nessa continuação, ele está deitado no fundo da piscina praticando a apneia. Só que ele não está lá naquele lugar. Ele teve outro dia lá. Então é meio isso. É fazer os dois estarem na mesma locação em épocas diferentes e fazer uma fusão das duas. Então na imaginação, o Elvis falou com a Elis. Mas na verdade o Elvis estava na locação, conhecia, não ao mesmo tempo, da Elis que estava boiando na piscina e ele está embaixo, né? Na verdade, os dois estão em duas camas nesse mês, trocando, e eles conhecem as locações, trocando, conversando entre si, tendo relacionamento. Por isso esse amor líquido, fazendo um sexo líquido que não gera filhos. Porque não teve a cópula aí, eles não estão trocando fluidos nem nada. É tudo elétrico, impulso, é tudo mental, né? E
Então essa cena de ele abrir o olho já não tem mais ninguém. Quando a moça passa nadando, não tem ninguém debaixo d'água. Depois ele tá, então ele tá e não tá. Eu não sei muito como conduzir isso no roteiro, porque é uma espécie de um efeitismo, é coisa mais da fotografia, da narração, né? É narrativo isso. Então é mais do que dramatúrgico, é narrativo. É um instrumento do cineasta, essa coisa narrativa, né? Das edições, montagem paralela, sabe? Flashback, 5 anos antes. Eu não sei se eu vou usar isso, porque eu imagino que eles estavam rastreados antes. Quando o Elvis entrou dentro da roupa e foi no encontro, eu imagino que é um segundo momento. Então eu não sei como é que vai ser os experimentos. Eles vão ficar deitados o tempo todo, que nem o Matrix lá. Fica lá deitado. Talvez não, talvez eles estejam lá, tenham vários pacientes, que nem um hospital psiquiátrico quase, sabe? O local. E eles ficam presos lá, até que entra a segunda etapa, quando vai encarnar na roupa e vai no encontro. Aí eles vão ser sedados, deitados, e vai fazer aquele outro lance. Então eu não sei muito bem como que seriam as sessões de terapia. Lembrando do Cara versus Caras, que é diferente, que é uma única sessão e clona o cara e se dane. Deu errado, né? Eles matavam sempre o outro. E daí ficam os dois. E daí a dramaturgia começa a colocar essa reflexão do que é ter dois ocupando na vida o local de um só, né? E um com saúde e o outro meio doente. No caso da minha história, eu acho que eles vão ficar lá naquela internação, eles estão internados. Então tem outros lá, eles podem conversar entre eles, outros personagens, né? E eles estão querendo a grana. Então é meio que nem o Round 6 lá, que querem a grana, né? Pode ter morte ali, desaparecimento de pessoas. Então eu acho que o Homem de Água tá nessas situações e ainda tá difícil escrever, porque eu estou gerando o material e a lógica. Porque eu tenho que ter um material reflexivo, a tese, não sei nem se é tese isso, porque a tese vai ser o resultado disso. Mas esses elementos que eu estou filosofando, refletindo, criando, e não pode ter furo, tem que ter uma lógica. Então eu tenho que fazer um espelho, contar por um, contar pelo ponto de vista de um, pelo ponto de vista do outro. Ao mesmo tempo, eu não posso contar a mesma história, que eu acho muito chato. Então, o cara versus cara é muito interessante. Aquelas duas meninas que eu falei que falsificam identidade, também é interessante. Cara, pelo ponto de vista do outro, é muito famoso, né? Esse efeito Rashomon. Bom, vou guardar, depois vou assistir esse meu áudio e ver se eu tenho novas ideias. Eu tive novas ideias falando agora aqui. E o robô vai demorar ainda, eu tenho que achar as peças, vai ser a coluna, que é o quadril. Bom, é isso. Chega de falar. Obrigado, tchau.